Então, boa noite a todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre sexo, à luz do espiritismo, né? Vida e Sexo é uma obra do Chico Xavier e eu consegui esquecer lá em casa, só para começar, né? Para você ver que a gente começa, mas vamos tentar manter o negócio firme. Aqui na biblioteca a gente tem Sexo e Destino, também do Chico Xavier, mas ditado pelo espírito André Luiz. E esse que eu vou trabalhar com vocês, que eu consegui esquecer o livro, ele foi ditado por Emmanuel. Então, Vida e Sexo teve a sua primeira publicação em 1970 e já se falava em homossexualismo. Por quê? Porque nós nascemos homens e nós nascemos mulheres. Então a gente tem esses dois polos, o feminino e o masculino. E quando a gente reencarna, a gente não aciona um botão e esquece a parte feminina. Tá tudo ali, tá tudo presente. E aí a gente vê alguns homens mais sensíveis e algumas mulheres mais ogrinhas, né? Justamente por nós trazermos esses polos, e eles estão aqui conosco. Hoje nós falaremos especialmente então sobre essa obra Vida e Sexo, mas eu falarei mais sobre a energia sexual e a questão da homossexualidade. Por que é uma temática difícil? A Sola falou, o Bosco pediu para a espiritualidade me ajudar, afinal de contas eu estou, né, um pouquinho nervosa, porque falar disso é feio, né? Ixi Maria, como é que vai falar disso com os filhos? Como é que os nossos pais falavam conosco sobre sexo? É pecado, é feio, né? Fecha as pernas, senta direito, masturbação nem pensar. Não se fala sobre isso, quando na realidade não é pecado e faz parte da nossa essência divina, né? Quando nós éramos minerais, já existia a lei de atração, nós já nos atraíamos. E conforme veio acontecendo a nossa evolução, nós permanecemos nos atraindo. Só que aí, quando nós chegamos ao ciclo hominal, aí a gente tem que começar a regrar algumas coisas. Embora tenhamos sido poligâmicos muito tempo, né? Mas para o bem da reencarnação coletiva, que renascemos sempre aos familiares, a monogamia ainda é o caminho ideal, né? Para a segurança do filho, para a segurança da esposa, enfim, do coletivo ali. Então tá, a gente sabe que foi através do sexo que surgiu todas as civilizações. Ninguém nasceu do ar, né? Ninguém. Então o sexo, ele sempre foi uma ferramenta utilizada por nós, seres humanos, para darmos a possibilidade de um espírito reencarnar. E foi assim que as civilizações se fizeram, se conectaram, se agregaram, se multiplicaram, se desenvolveram. Portanto, naturalmente, o sexo é uma potência divina. Mas, como potência divina, ele precisa ser regrado, ele precisa ser medido, não uma vez por semana, não é disso que eu estou falando, né? Pensarmos nos nossos afetos, no sentido de respeitarmos, né, a condição de quem está conosco, para não fazê-los passar por situações que eles sofrerão. É sobre isso que nós falaremos mais adiante. Então tá, precisa consciência, precisa conhecimento, precisa direção e precisa um propósito para ele sublimar-se. Aí tem a perguntinha 201 do Livro dos Espíritos, que diz assim: em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de uma mulher animar o corpo de um homem e vice-versa? De certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ora nasce o homem, ora nasce mulher. Quando é que eu nasço mulher ou quando eu posso nascer homem? Isso aí vai depender de alguns critérios. Então, quando a gente pensa no nosso projeto reencarnatório, nós não pensamos sozinhos. E nem todos os espíritos podem planejar a reencarnação. Alguns nascem compulsoriamente. Mas isso é um tema para um outro momento, né? Os espíritos um pouquinho mais
esclarecidos, eles têm condições de planejar junto aos seus mentores uma vida, né? Faltou a palavra, mas é um projeto e ele decide por vir homem ou mulher pensando naquilo que ele precisa desenvolver enquanto espírito em evolução. Quando nós estamos no plano espiritual, nós nos apresentamos com o sexo com o qual nós temos mais afinidade. Então eu, Tassiane, de repente no plano espiritual tenha mais afinidade com o sexo masculino, e lá eu serei um homem, né? Isso também é um dos critérios para a reencarnação. Então, para escolher, consideram-se alguns aspectos. Afinidade com o sexo, masculino ou feminino. No plano espiritual, a preferência do espírito se manifestar. Eu acho que no sexo feminino eu vou conseguir progredir mais, porque eu já tenho um diálogo mais afetivo, eu sou mais assim, ou sou mais assado, né? E o outro aspecto que eu trouxe é essa questão do planejamento reencarnatório. Homem ou mulher. Mulher, por exemplo, ser mãe, né, passar pelo período de gestação, toda a paciência, toda essa questão da maternidade que a gente precisa desenvolver, com certeza é uma tarefa gigantesca. E dos pais também, quando eles se envolvem de fato nos planos que eles fizeram lá em cima, que com certeza não é deixar tudo para a mulher, né? Não pode, né? Então vamos lá. O espírito, com o auxílio dos mentores, escolhe sua aparência física necessária para vivenciar suas experiências e evoluir. Por isso, vemos pessoas que não se identificam com seu aspecto físico. Lembram que eu falei? Homens extremamente sensíveis e mulheres ogrinhas, né? Justamente por eles trazerem essa questão da polaridade. Mas, como o projeto reencarnatório era aprender coisas novas, ele decidiu aceitar um envoltório diferente daquele com o qual ele se sente mais familiarizado, né? E aí, quando a gente encontra um jovem, enfim, né, adulto, criança, com essa dificuldade em relação à polaridade do sexo, a ideia é sempre nós acolhermos, né? Porque a sociedade, ela ainda tem alguns preconceitos. Mas coitadinho, ele nasceu. Não, ele pediu, ele não é coitado. Mas nós também não temos que julgar, nós temos que abraçar, respeitar e amar. E além de tudo, e o mais importante, educar. A promiscuidade, ela não existe só entre os homossexuais. A promiscuidade existe entre os heterossexuais. E nós gostamos de apontar os homossexuais, né? Ai, que feio, minha família. O que é feio? Se Deus é amor, não é verdade? Então aí eu tenho esse parágrafo que eu acho interessante. Dependendo do modo como a sociedade olha para isso, o encarnado sofrerá preconceitos ou discriminações. Lembrando que Deus é amor e nos cabe respeitar tudo que é conduzido ou vivido com ou pelo amor. O modo como o indivíduo se conecta com as outras pessoas, afetivamente e socialmente, irá se sobressair aos aspectos morfológicos. Então, não necessariamente aquele homem ou aquela mulher que apresenta traços mais sensíveis ou mais durões sejam homossexuais. Talvez seja só a polaridade ali e não interfira na questão de nomeação de gênero, né? Ele seja de fato do sexo masculino ou de fato do sexo feminino. Sobre a energia sexual, então. No Livro dos Espíritos, a questão 60 diz assim: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E o Leon Denis diz que sim. A energia sexual nos acompanha desde o nosso princípio. Então, lá no mineral,
tem energia sexual. No vegetal, tem energia sexual. No animal, tem energia sexual. E no homem também tem energia sexual. Só que no homem, então, ela é maior, né? Segundo o filósofo Leon Denis, a energia sexual nos acompanha desde o nosso princípio. O espírito dorme no mineral, e aí tem a força de atração eletroquímica que atrai os elementos minerais ou repelem, né? Ele sonha no vegetal, e aí nos vegetais é a força da vitalidade, o início da reprodução sexuada, e aí começa o intercâmbio que promove a reprodução. Agita-se no animal, daí a gente vê o instinto dos animais pela reprodução e a atração, né? Uns pelos outros, que eles não podem ver o macho e a fêmea, que eles já estão se atraindo. Mas no animal a gente também percebe um rudimento de afeto, né? Quando eles cuidam dos bandos, dos grupos, ou a mãe mesmo cuida do filhote com toda a atenção e dedicação possível até o filhote estar pronto para ir para o mundo. E aí desperta no homem e precisa sublimar-se num anjo, né? É na complexidade da experiência hominal, que é o princípio inteligente, que o espírito, pouco a pouco, ele vai se percebendo, reencarnando, amadurecendo, tomando consciência da sua individualização e tendo a liberdade relativa de escolha e tomando decisões para a sua evolução, que é individual. Então a energia sexual também é divina e a gente não precisa tratá-la como pecado, e sim educá-la, né? Como eu comentei antes, na experiência hominal, a energia ganha mais força e ela vai até nós nos tornarmos anjos. Porque quando formos anjos e serenos, alguns vão demorar mais, outros menos, né? Mas quando formos todos anjos, a gente não vai ser homem ou ser mulher, a gente vai ser só um espírito, com características masculinas e femininas. Seremos um espírito, né? Evoluído em todos os sentidos, teremos passado por todas as experiências e seremos felizes. A sexualidade, portanto, é uma potência de realização criadora que o espírito vai utilizar não só para a reprodução, onde nos atraímos através da libido, mas também na produção de todo e qualquer trabalho. Então, tem a ver com a energia sexual, aquilo que a gente realiza diariamente nos nossos ambientes de trabalho. Mas agora a gente vai falar mais da questão dos fluidos genésicos, né? Da expressão, não apenas, né? Da expressão de orientação, de identidade de gênero. Nós falaremos especialmente das responsabilidades que nós, espíritos encarnados, devemos levar em consideração ao nos relacionarmos com os outros. Então a gente vive uma sociedade, como disse a mensagem inicial, a gente vive uma banalização do sexo, uma banalização das relações. Trocar de parceiro, trocar de namorada é como estalar os dedos. Ficou difícil aqui, eu largo tudo, tento de novo. Essas relações vazias, elas prejudicam especialmente os filhos, porque acabam sempre tendo filhos, né? E esses filhos vão para a escola, e a gente percebe na escola a dificuldade dessas crianças se entenderem enquanto responsável pela sua própria vida. Eles só vivem. As responsabilidades são zero. Por quê? Porque os pais não estão presentes. São pais descasados, são pais que passam a responsabilidade da educação para a escola, por um smartphone, onde eles não precisam sequer dialogar, porque eles apertam o botão e ninguém discute. Eles não precisam discutir, então eles não sabem entrar num consenso. E a gente sabe que quando nós nos tornamos adultos, no ambiente de trabalho, na universidade, enfim, a gente vai precisar entrar em consenso, a gente vai precisar dialogar, mas esses alunos estão vindo até nós, essas crianças estão crescendo
sem o discernimento de, nesse momento eu paro, nesse momento eu escuto, porque eles são fruto dessa relação vazia, de um pai que não encontrou dentro de si uma essência, que não encontrou a divindade dentro de si e permanece achando que a felicidade sempre está no outro, nunca dentro de si, conectado com Deus, né? E aí a gente tem jovens, filhos de alienação parental, angustiados, deprimidos, com medo, porque a referência de afetividade, ela foi desconstruída, justamente porque as relações são mais sensoriais. Muitas promíscuas, são objetificadas, elas não são de cumplicidade, elas não são de lealdade, de compromisso e de doação, porque o casamento é um compromisso. Assumir um relacionamento é um compromisso, e é um compromisso difícil, porque são dois espíritos com suas vivências, e cada um traz dentro de si as suas tendências, e nós juntos, nós precisamos perceber que a gente precisa lutar pelo casamento. Nosso casamento não vai dar certo se nós não lutarmos. Os nossos namoros, eles não darão certo se nós não lutarmos, se nós não nos empenharmos para que ele dê certo. Agora, num ambiente de grito, num ambiente onde há violência doméstica, onde há bebida alcoólica, que referência vai ter uma criança? E, gente, não vamos pensar e que isso existe nos lares homossexuais. Mentira! Existem nos lares homo e hétero. Nós bem sabemos disso. Então, não é a homossexualidade que vai promover a alienação parental. Não é. É a falta de amor que promove uma alienação parental. É o descuidado dos pais que promove uma alienação parental. Quando a gente chama o pai na escola e o pai diz: eu preciso trabalhar, eu não posso conversar com você, professora. Isso é alienação parental, não a homossexualidade, né? Toma uma água. Daí a gente vai pensar: e o meu passado me condena, né? Vixe Maria, porque a gente já foi jovem, a gente já foi pra balada, né? O que a gente tem que fazer? Perdoar. Já fiz, né? O que eu posso fazer? Posso fazer diferente a partir de agora. Eu posso fazer diferente a partir de agora. E eu posso educar meus filhos diferente a partir de agora. Eles podem ser muito melhores do que eu fui. Porque eu tenho conhecimento, eu posso falar sobre isso. Eu não posso ter vergonha de falar sobre masturbação, sobre sexo. É natural, todo mundo sabe que é natural, não é verdade? E a gente precisa educar os filhos nesse sentido. Então, o tempo psíquico, ele não faz referência ao tempo cronológico. E que se não nos perdoarmos, agora eu estou falando dos nossos erros relacionados a uma vida desregrada, né? Em relação ao sexo, bebida, droga, enfim, o que qualquer um de nós tenhamos feito. Se nós não nos perdoarmos, não tivermos forças para retomar o erro e elaborarmos melhor aquela questão, dificilmente superaremos, uma vez que remoeremos o passado sem darmos novo significado a ele. A liberdade, ela vai se construindo paulativamente. Olha, eu acho muito difícil um espírito ter saído da condição animal, né, ser individualizado, sem ter trazido aquela essência do instinto sexual, né? Então, nós não precisamos nos culpar tanto, nós precisamos nos perdoar, não é verdade? Então, nós precisamos nos perdoar, entender que é natural que a gente erre, entender que devagar vamos tomando nossas decisões certas ou erradas. Se elas forem erradas, a gente vai poder reaver a situação, a gente precisa dar conta do erro. Se não for nessa encarnação, vai ser na próxima, mas Deus é misericordioso.
E Ele vai deixar nós passarmos pela prova de novo, para nós superarmos aquela condição errante. E aí a gente está na escola, né? Os nossos filhos estão na escola, aprendendo, errando, e é assim a nossa evolução também. Outra pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a homossexualidade, e a pergunta é a seguinte: quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa, o que guia na escolha são as provas porque haja de passar. Então, antes eu comentei que no passado a gente viveu muitas situações poligâmicas, isso a história já explica, e a gente carrega esses estímulos, não tem como apagar isso. O que eu preciso fazer com isso? Educar. Eu preciso reorganizar essa energia para um trabalho beneficente, para um trabalho de estudar, para arrumar mais 20 horas de trabalho. A gente precisa canalizar as energias e decidir fazer a coisa certa. Quando eu decido fazer a coisa certa, primeiro vai ser obrigado. Eu tenho que fazer, eu tenho. Depois só acontece, né? Nós vimos no filme dos Mensageiros agora, Nosso Lar 2, e um dos personagens fala, o amor. Você precisa amar, até o momento de você não precisar mais pensar que você precisa amar. Você só ama. Olha que bonito, né? E a partir do momento que eu me condiciono, eu vou amar, eu vou perdoar, vai acontecer. E de repente eu espero, né, olhar para o lado e dizer, nossa, já perdoei, já consegui. Eu acho que todos nós almejamos isso. Em relação à homossexualidade, então, um pouquinho, a ciência, ela ainda não explicou o motivo de uma criança de 5 anos, um menino, já trazer traços femininos, né? A ciência ainda não explicou, mas a reencarnação pode explicar. A reencarnação, ela pode explicar. Muitas vezes, olha só, muitas vezes, não é regra, muitas vezes o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas, com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime educativo a reajustar os próprios sentimentos, e com a mulher pode acontecer a mesma coisa. Então essa é uma situação. Não é que todo homossexual foi um cara que levou uma vida completamente desregrada em relação ao sexo, desrespeitosa, não, né? No plano espiritual, quando a gente pensa no projeto reencarnatório, sempre existem atenuantes e agravantes. Então não trata-se de uma regra, mas normalmente é o que acontece, segundo a obra do Chico Xavier. Aí aquele machão, né? Aquele pai de família raiz, né? Machão, violento, né? Gaúcho macho, né? O que acontece? Tem um filho homossexual. Quem precisa aprender junto com o filho? O pai. O que ele precisa aprender? A amar. A amar. Com o coração, sem preconceito. Que vergonha ter um filho, que gosta de homem, né? Que vergonha ter um filho que ainda não conheceu ou que não foi apresentado para Jesus, porque a função dos pais é apresentar, né? Isso a gente pode olhar e dizer, meu Deus, por que esse pai não apresenta Jesus para essa criança, né? Mas dizer que vergonha, não. E eu, como pai de um filho homossexual, o que eu preciso fazer? Educar os meus amigos para respeitar o meu filho. Mas normalmente o que a gente observa, os pais fazendo piadinha junto, e isso é lamentável.
Coitado, eu trabalho em escola e a gente observa esses alunos de 8º e 9º ano, quando eles não sabem, eles têm essa dificuldade relacionada ao sexo e os pais são extremamente severos e eles não conseguem falar sobre o assunto. São crianças tristes, depressivas, já tomando medicação, não só por causa da homossexualidade, por outras razões também, mas agora eu tô falando da homossexualidade, né? Isso é muito difícil para eles. Tudo por quê? Por causa da nossa rigidez. Por causa da nossa rigidez. Então, observadas as tendências homossexuais dos companheiros, dos nossos amigos reencarnados, porque aquele primo lá, que a gente não quer visitar, porque ele é muito, né? Aquele primo lá pode ter sido minha esposa numa vida passada, né? Que me ajudou muito e eu tô deixando ele sem dar o amparo devido, sem conversar com os pais, sem orientar, sem, né? E provavelmente quando eu chegar lá do outro lado eu vou me arrepender, porque eu tive oportunidade. E não só homossexual. Aquele alcoólatra, aquele drogado, aquela mulher que já trocou de marido 5 vezes e acha que os problemas são sempre os maridos, né? O que nós fazemos em relação a isso? Então, observadas as tendências homossexuais, o que a gente precisa fazer? Dar amparo educativo. Ah, mas só para os homens? Claro que não, para os héteros também. Eles também precisam de amparo educativo, porque eles não podem sair por aí fazendo o que dá na telha. Eles precisam ter respeito. Eles não podem sair conquistando corações sem saber que aquele coração vai sofrer quando ele simplesmente disser, não quero mais. Vai sofrer. E você vai ser responsável por esse sofrimento. Porque nós somos responsáveis por tudo que a gente desperta, que a gente cultiva, que a gente fala. Nós somos responsáveis, inclusive pelo que a gente fala. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para o mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo. Porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo, do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Eu não sei o que vai na consciência do outro. Então, é a história dos atenuantes, agravantes. Quem sabe? Nós saberemos lá no plano espiritual, porque aí tudo nos é trazido com uma clareza, né? Que chega a dar medo só de pensar. E a família? O que a família precisa fazer? Gente, acolher. É isso que a gente precisa fazer. Acolher, educar, conversar, apresentar Jesus. Porque a família tem função educadora e regenerativa. Pai e mãe têm a obrigação de apresentar Jesus. Obrigação. Porque nós nos arrependeremos se nós não o fizermos, né? Então, é um compromisso amar os filhos, instruir e apresentar Jesus. Se Deus é amor, Ele ama seus filhos, independente do que aconteça. E nós, como bons filhos, devemos respeitar as leis divinas. Então, para concluir, em torno do sexo, vale sintetizarmos as seguintes digressões. Primeiro, não é proibido o sexo, mas a educação é necessária, né? Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender, ou reaprender e continuar reaprendendo. Então essas foram as reflexões da noite, para mim, para vocês, e que possamos pensar com carinho sobre. Muito obrigada.